pode, se você estiver com seu bebê no colo, ele está quietinho, então fique como está. Amém? Fique como está, porque se despertar é meio complicado depois para apagar o fogo. Então você vai abrir a sua Bíblia no livro do profeta menor, chamado Zacarias, capítulo 4. Quem encontrou o livro de Zacarias aí? Amém? Quem ainda não encontrou, diga misericórdia. Ainda não encontrou Zacarias? Amém? Profeta menor, Zacarias, amém? Está procurando o que você acha. Glória a Deus. Ezequiel, amém? Aí vem Joel, amém? Pôr de Ageu, aí vem Zacarias, amém? Profeta menor. Todo mundo encontrou? Livro do profeta Zacarias, capítulo 4 e o versículo 6. Amém? Versículo 6, estaremos lendo a palavra do Senhor. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vamos repetir o versículo 6, amém? Todos nós juntos. E respondeu ele
Bendito seja Deus. Aqui no capítulo 4, queridos, o cerne deste capítulo 4 é o versículo 6, aonde agora Deus fala através do profeta Zacarias, porque o povo agora retornou do cativeiro. Na primeira releva de pessoas que veio para Jerusalém foram 50 mil judeus que saem do cativeiro, que volta pela ordem de Ciro. Eles vêm para Jerusalém. Então esse povo agora vai reconstruir o que ficou destruído. O povo volta. E no livro do profeta Ageu, nós encontramos Ageu falando para aquele povo, que assim como Zacarias também, Ageu, aquele profeta também que fortaleceu o povo, que encorajou o povo a reconstruir a casa do Senhor. Porque o povo volta para Jerusalém, mas então, em vez de construir a casa de Deus, eles foram construir as suas casas, eles foram cuidar da sua vida, eles foram reconstruir a sua própria vida, esqueceram da obra do Senhor. Só que Deus usa o profeta Ageu para falar para eles e diz: olha, se vocês não construírem a minha casa, eu vou fechar o céu, não vai ter chuva, não vai ter mais colheita para vocês e vocês vão passar a terra. Deus ia fechar as portas do céu. Se não tem colheita, não tem dinheiro, não tem comida para o povo, porque a obra do Senhor estava lá, a casa do Senhor estava desprezada. Todas as vezes que nós desprezamos as coisas de Deus, querido, nós também sofremos as consequências disso. E agora, queridos, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 6, ele diz: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Deus encheu do seu espírito o sumo sacerdote Josué e o governador de Judá, chamado Zorobabel, para reconstruir o templo do Senhor. Esses dois homens, aleluia, o profeta Zacarias, dando apoio espiritual e apoio moral para esses dois homens, eles vão agora construir a casa do Senhor, que estava em ruínas. Muitos eram os inimigos que se levantavam, muitos eram os obstáculos que se levantavam, mas o Senhor disse que ia derrubar todas as muralhas, todas as montanhas, todos os obstáculos e o veio por terra. Não adianta ninguém querer se levantar contra a obra do Senhor, porque todas as vezes que alguém se levantar para querer atrapalhar a obra do Senhor, esse será derrubado pelo próprio Deus. E nós sabemos que a obra missionária, ela não é feita, queridos, por força e nem por violência. Diga: a obra missionária não é feita nem por força, nem por violência. Obra de Deus, obra humana. Queridos, na história a gente vê muitos homens que quiseram fazer a obra de Deus sozinhos. A gente vê muitas pessoas que querem fazer a obra do Senhor por conta própria. Nós não podemos fazer a obra de Deus por conta própria, nem sozinhos, porque nós precisamos do Espírito de Deus. E Deus tem provado na sua palavra. Ele provou para Zacarias, aleluia, pela força do seu poder, mostrando que todo o poder lhe pertence. Todas as vezes que eu quiser fazer a obra missionária, a obra de Deus sozinho, não vai dar certo, porque eu preciso do Espírito de Deus para fazer a obra do Senhor. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37, nós vemos o poder de Deus em ação. Ezequiel 37 fala do vale dos ossos secos. Deus leva o profeta Ezequiel e manda ele rodear o vale, andar por redor do vale, e fala para Ezequiel: poderão, nossa irmã está passando algo, poderão reviver esses ossos? Ele faz uma pergunta para o profeta Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Ezequiel olha para aqueles ossos sequíssimos e naquele momento Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Aí Deus fala para Ezequiel, diz: então Ezequiel, profetiza sobre este vale e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O único meio, queridos, que nós encontramos para restaurar um povo
Espírito Santo de Deus estava atuando. Aleluia. Queridos, o que não convém na obra missionária, o que não convém na obra missionária, confiar em um exército poderoso. O que não convém na obra missionária, confiar no exército poderoso. A minha e a sua confiança, ela tem que estar em primeiro lugar no Senhor. Juízes capítulo 7, nós encontramos esta grande experiência de Jerubaal. Quem sabe me dizer quem era Jerubaal aqui? Jerubaal era Gideão. O nome dele foi trocado para Gideão, mas ele chamava-se Jerubaal, porque ele derrubou o altar de Baal. Então agora chama-se Gideão. No capítulo 7, Deus fala com Gideão. Diz: Gideão, tem muito povo contigo, Gideão. Gideão tinha 32.000 homens para guerrear contra os midianitas. Deus diz assim: Gideão, tem muita gente. Acalme a tempestade daquela criança, por favor. Gideão, tem muita gente contigo. Pega este povo, passam pregando no meio deles e diz: covardes e medrosos que volte. Covardes e medrosos que volte. Porque covarde e medroso, queridos, não tem lugar para eles na obra de Deus. Se você é covarde e se você é medroso, não tem lugar para você na obra missionária. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que lança a mão ao arado e olha para trás não está preparado, não está apto para o reino de Deus. Covardes e medrosos, Gideão manda voltar. Aí, sabe quantos voltaram? 22.000. Covardes e medrosos voltaram. Ficou 10.000 ainda. Aí Deus fala novamente
Ele tinha juntado muito grão, ele estava rico, e aí ele resolveu derrubar os celeiros, fazer novos sítios, armazenar muitos grãos. Aí agora ele abre a boca, pela sua ignorância, ele diz: agora, homem, folga, repousa. E naquela mesma noite veio a palavra sobre ele, a palavra de Deus, e disse: louco, o que tu tens preparado para quem será? Aquele homem morreu e não desfrutou de nada. Então eu não posso confiar no meu dinheiro,
Senhor. Mas esta mulher era uma missionária, uma mulher ungida, cheia do Espírito de Deus. Pastor André conheceu, irmã Maria, mulher de oração. Ela serviu segundo a presbiteriana renovada. Pastor Cândido Luiz foi nosso pastor Fabrício Luiz. Ela foi junto com um grupo de irmãs visitar uma leprosária, onde só tinha leprosos. Chegando ali, mas elas não foram de qualquer jeito. Chegando ali,